Muito bom dia a todos. Nós iremos dar início às apresentações, começando pela América do Sul, juntamente a três de seus monumentos históricos e a matemática. O Cristo Redentor, como todos conhecem, ele é localizado no Rio de Janeiro, no Brasil, e ele é uma enorme representação de Jesus Cristo, tendo sua construção iniciada em 1923 e sua inauguração ao público no dia 12 de outubro de 1931. O monumento foi construído com o uso de pedra-sabão, tendo algumas partes de seu corpo moldadas na França. A sua construção custou cerca de 2.500 contos de réis, o que hoje equivale a cerca de 9,5 milhões de reais. Apenas em 2007, muitos anos depois, foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo. O Cristo Já a sua estrutura, por completo, ela acaba sendo dividida pelo corpo e pelo pedestal. O monumento em si, possuindo 38 metros de altura, o corpo 30 metros de altura e o pedestal com 8 metros de altura. O coração medindo 1,30 metros, a cabeça pesando aproximadamente 30 toneladas e cada braço possuindo uma área de 88 metros quadrados. Em seguida, nós temos o Obelisco de Buenos Aires, localizado em, você adivinhou, Buenos Aires, capital da Argentina. Não vamos confundir com o obelisco em homenagem ao George Washington, na capital dos Estados Unidos, em Washington. Ele teve até um tempo de construção relativamente pequeno, Ele começou em março e terminou em maio do mesmo ano, 1936. O monumento foi projetado pelo arquiteto Alberto Prebisch, atendendo ao pedido solicitado pelo então prefeito da época, prefeito de Buenos Aires, o qual buscava trazer uma novidade para a comemoração dos 400 anos da fundação da cidade. Lá embaixo, as letras B e A são constituídas por mais de 6.000 plantas diferentes, cerca de 23 espécies diferentes de plantas, tendo como medidas 13 metros de largura por 7 metros de altura, além de uma superfície de 190 metros quadrados de área. Sobre as medidas do obelisco, entrando lá já na parte mais técnica, a altura total dele é de 67,5 metros de altura, a inclinação daquela pontinha é de 200 graus, só a sua base mede 49 metros quadrados, na sua construção são 680 metros cúbicos de cimento e 1.360 metros quadrados de pedras brancas. Agora apresento a vocês a Floralis genérica. A grande flor metálica, projetada pelo arquiteto argentino Eduardo Catalano, foi um presente do mesmo para a paisagem de Buenos Aires. Floralis significa pertencente à flora e genérica porque ela é a representante de todas as flores do mundo, segundo seu criador. A Floralis genérica é composta de aço inoxidável e alumínio e foi construída por uma fábrica de aviões americana, a Lockheed Martin. É rodeada por um espaço verde de 4 hectares e repousa sobre um espelho d'água que, além de ter função estética, de enfeitá-la, a protege. Uma característica que merece ser citada nesse monumento é que ele possui um sistema hidráulico que a permite abrir suas pétalas durante o dia e fechá-las ao entardecer. Durante a noite, é emitida uma luz vermelha pela flor, e ela só volta a abrir-se ao amanhecer do dia seguinte. Sua inauguração ocorreu em 13 de abril do ano de 2002. Localizada na Plaza de las Naciones Unidas, na Avenida Figueroa Alcorta, tem 6 pétalas e está voltada em direção ao céu. Relativo à estrutura da Floralis genérica, pode não parecer, mas ela é realmente grande. Com as pétalas fechadas, a flor mede 16 metros de diâmetro, já com elas abertas, mede o dobro, 32 metros. Ela pesa 18 toneladas devido ao seu resistente material
e possui 23 metros de altura. O espelho d'água sobre o qual ela repousa mede 44 metros de diâmetro. E esse trabalho sobre os monumentos históricos da América do Sul foi feito pelo terceiro LOG, pelos alunos Caio Guarino, José Carlos, Leonardo Infante, Maria Clara Ventura e Sabrina Miriani. Todos nós agradecemos a colaboração de vocês e muito obrigada a todos. Olá pessoal, nós somos o grupo 2 e iremos dar continuidade aos trabalhos de matemática. Nós ficamos com a América Central e escolhemos os monumentos Ruína de Tikal, localizado na Guatemala, e Ao Salvador del Mundo, que está localizado em São Salvador. Os integrantes do grupo são Cibele Altieri, Eric Moraes, Emily Nunes, Gabriela Dias, Letícia Gonçalves e Tayla Andrade. Bom, pessoal, agora eu vou falar um pouco sobre as ruínas Tikal, que são habitadas na Guatemala. A ruína Tikal ela começou a ser habitada em aproximadamente 600 anos antes de Cristo e dominando depois o período clássico, da civilização maia. Tikal foi um grande centro religioso, político e comercial que sustentou uma população de quase 50 mil pessoas em seu apogeu. Bom, a Grande Praça, que é localizada na ruína Tikal, foi um grande centro cerimonial onde ocorria cenários de rituais religiosos que incluíam sacrifícios humanos e sangrias que também eram realizados pelos maias. Tikal e outras cidades maias sofreram um colapso misterioso em aproximadamente 900 anos depois de Cristo, que possivelmente pode ser causado pela superpopulação, doenças, guerras ou destruição dos recursos da floresta tropical. Bom, após esse abandono do Tikal, os maias eles continuaram a viver nas baixadas próximas, e nas regiões montanhosas ao sul. Estudos arqueológicos eles indicam que o Tikal se relacionava com outras importantes cidades do mundo maia. E atualmente, hoje, milhões de pessoas ainda falam línguas maias em algumas partes dos Méxicos e da América Central. Bom, as ruínas de Tikal elas fazem parte do Parque Nacional do Tikal, que é localizado em uma região norte da Guatemala. Bom, pessoal, agora a gente vai falar um pouco sobre características físicas da construção da ruína do Tikal, que é um parque nacional localizado na Guatemala. E esse parque tem quase 3.000 construções espalhadas entre 16 km², e dentre deles tem templos, palácios com até 70 metros de altura. E toda essa arquitetura e engenharia foi desenvolvida entre 2500 e 925 d.C., que foram enigmas fascinantes da exploração. E dentre eles tem alguns que são muito famosos, que foram denominados como Templo 1, aí ele é conhecido como o Templo do Grande Jaguar, e ele possui 47 metros de altura e foi construído entre 682 e 734 d.C. por Jassal Shan, um dos principais governantes de Tikal. E em frente a esse templo tem o segundo templo, que é conhecido como o Templo das Máscaras. Ele é menor, possui 38 metros e foi construído pelo mesmo governante. E tem o Templo 3, que ele é conhecido como o Templo do Grande Sacerdote e possui 55 metros de altura e foi construído um pouco depois dos primeiros, em torno de 810 d.C. E já o Templo 4, que é ao lado do Templo 1, ele é um dos preferidos do turista, pois dá para subir em cima dele e tirar várias fotos. E ele não está muito bonito, porque ele está um pouco degradado por essa constância de subir e descer. Porém, ele é um dos mais altos, com 70 metros, e dá para observar bastante o famoso pôr do sol em Tikal. Uma das maravilhas do mundo maia, Tikal foi uma das maiores cidades do período clássico desta civilização. Embora seu auge tenha acontecido durante o período clássico, várias de suas construções remontam de tempos muito mais antigos, em volta de 700 anos antes de Cristo. A estrutura mais antiga é a pirâmide. Ela é de 700 anos antes de Cristo, com 32 metros de altura e 80 metros de base. É dela que estaremos fazendo o cálculo de volume. Como calcular o volume dela? No volume da pirâmide é calculado o valor da área da base vezes a altura dividido por 3. E a resolução fica V de volume igual a 80, que é o metros da base, vezes 32, que é os metros da altura, e sobre 3. Aí o resultado fica 2.560, e aí temos que dividir por 3, onde dá o resultado final de 853,3 metros cúbicos.
O monumento El Salvador del Mundo foi projetado pelo arquiteto José Maria Barahona e foi inaugurado em 26 de novembro de 1942. Esse monumento ele consiste na figura de Cristo, o padroeiro do país, sobre um globo, que representaria o mundo. No início, a imagem ela adornava o túmulo do Dr. Manuel Henrique Araújo, que foi o presidente da República de São Salvador no início do século XX. A família do presidente ela entregou a imagem do arcebispo Dom Luiz Chaves por ocasião do primeiro Congresso Eucarístico Nacional de 1942. E foi inaugurada no mesmo ano, Devido a um terremoto que ocorreu em 1986, a estátua caiu no chão e foi seriamente danificada. Ela teve que ser reconstruída e recolocada no lugar meses depois com a campanha Vamos Levantar a Alma Salvadorenha. Características físicas do monumento El Salvador del Mundo. O monumento ao Divino Salvador do Mundo é belíssimo. Tem 18 metros de altura, possui cores predominantes como branco, azul e cinza. Além disso, a estátua de Cristo encontra-se em cima de um globo terrestre e a escultura é constituída por mármore de Carrara. A obra está sobre um pedestal de concreto armado em forma piramidal, construído pelo senhor José Esteban Aquino, ornamentado com grandes cruzes de cada lado e revestido com imitação de mármore do senhor Carlos Arenales, um cidadão guatemalteco que também fez as figuras dos continentes que podem ser vistos no globo em que a escultura foi posicionada. O monumento ao Divino Salvador del Mundo possui base de 12 por 12 metros e altura de 20 metros. E para nós descobrirmos a área, foi feito o seguinte cálculo. Primeiramente, nós multiplicamos a base pela altura e depois dividimos por 2. Então, nós fizemos 12 vezes 12 vezes 20 dividido por 2. E o resultado foi 1440. E concluindo, esse foi o nosso trabalho, espero que tenham gostado e compreendido bastante sobre os conteúdos tratados. Agradecemos pela atenção. Muito bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso trabalho sobre os monumentos da América do Norte e a sua relação com a matemática. O nosso grupo é composto por mim, Alisson Marques da Silva, por Ana Caroline Firmina de Assis, Beatriz Pereira da Cruz, Bruna Meira de Almeida, Felipe Emanuel de Souza Santos e por Sara Ribeiro Rocha. Os detalhes do nosso trabalho você acompanha a seguir. Muito obrigado. A Estátua da Liberdade é um grande monumento localizado nos Estados Unidos. Ela foi declarada pela Unesco como Patrimônio Mundial em 1984. Uma das mais famosas do mundo, a estátua é um ícone que simboliza a liberdade, a democracia e a esperança do povo estadunidense. A Estátua da Liberdade representa a deusa romana da liberdade, Libertas. Ela sustenta na mão esquerda uma tocha, que está erguida, e na mão direita ela segura a Declaração de Independência dos Estados Unidos, com a data da independência do país escrita em números romanos, 4 de julho de 1776. A Estátua da Liberdade mede 93 metros junto com o pedestal. E sem ele, ela possui 46,5 metros de altura, que é equivalente a um prédio com 22 andares. A Estátua da Liberdade ela possui cerca de 225 toneladas, e sendo considerada a mais pesada do mundo. E para subir nela é necessário subir alguns degraus. Até o pedestal seria 215 e até a coroa 354. A Pirâmide do Sol é a maior dentre todas as outras pirâmides da cidade de Teotihuacan, a segunda maior de todo o México e a terceira maior de todo o mundo.
Ela foi construída no século II depois de Cristo. Ela também está localizada no lado leste da Avenida dos Mortos, na metade do norte da cidade, que é considerada o centro de Teotihuacan. Ela está voltada para o oeste de modo que no solstício de verão o sol se põe exatamente na sua frente. A pirâmide da Lua ela é um pouco menor, tem cerca de 45 metros de altura, mas ela também está localizada no final da esplanada central, na Calçada dos Mortos. A função das pirâmides sempre se baseou muito nas crenças locais, principalmente pelos astecas, e por isso, em geral, elas eram muito utilizadas como templos, locais de sacrifício e túmulos. Muitas pesquisas foram feitas e descobriram que, segundo a lenda do local, a pirâmide da Lua ela suga a energia das pessoas e a pirâmide do Sol as revigora. A pirâmide da Lua ela é dedicada à deusa da água, à fertilidade, à noite e à energia feminina. As duas pirâmides juntas formam a dualidade do masculino e do feminino no universo. A pirâmide do Sol e da Lua se complementam. Pirâmide do Sol e da Lua. A pirâmide do Sol é a terceira maior do mundo e foi construída no século II depois de Cristo. Ela tem 225 metros de lado e 65 de altura. Ela possui 5 plataformas de degrau que levam ao topo. Já a pirâmide da Lua, por mais que seja menor que a do Sol, ela tem um vértice da mesma altura, visto que está localizada em um terreno mais elevado. Então, ela tem 45 metros de altura, juntando com a sua base. Falando um pouco da pirâmide do Sol, ela foi construída em 4 níveis, que dão uma inclinação de 30 graus das paredes. Gateway Arch, ou Gateway to the West, é um arco memorial estadunidense localizado em St. Louis, Missouri, projetado por um arquiteto finlandês em 1947 para homenagear então a expansão para o oeste durante o século XIX. Com 200 metros de altura, o Gateway Arch é o mais alto monumento em solo norte-americano. A sua construção foi iniciada em 1963 e concluída em 1965, mas só foi inaugurada 3 anos depois da sua finalização, em 1968. O arco representa o espírito pioneiro dos homens e mulheres que venceram o Oeste e aqueles que no último instante se esforçaram contra outras fronteiras. Gateway Arch. O monumento possui 200 metros de altura e ele é o mais alto da América do Norte. Seu formato foi inspirado em uma parábola matemática. Olá, meu nome é Camila e o nosso tema é Monumentos da Europa. E os integrantes do grupo são a Andrea Batista, a Karina Nascimento, eu, Camila Veloso, a Maria Stephanie e a Maria Fernanda. Bom, o primeiro monumento que iremos apresentar a vocês é o Coliseu na Itália. O Coliseu, ele também conhecido como Anfiteatro Flaviano, é um anfiteatro oval localizado no centro de Roma, da cidade de Roma, capital da Itália. Ele também sendo construído a sua base de concreto e areia e também sendo utilizado em sua construção pedra, mármore e ladrilho. A sua construção ela se iniciou no ano de 70 d.C., mas ele só foi inaugurado em 80 d.C. em Roma. Por muito tempo, o Coliseu serviu de propaganda e difusão da filosofia da civilização romana. Hoje, ele trata-se da maior atração turística da cidade de Roma. Ele possui 49 metros e meio de altura, o que equivale a um prédio de 12 a 15 andares. Na Roma Antiga, esse monumento abrigava entre 50 e 80 mil pessoas. Ele possui as seguintes dimensões. Ele tem 188 metros de comprimento, 156 metros de larguras e tem eixos que medem aproximadamente de 190 por
155 metros. Com 542 metros de circunferência, este monumento pode ser considerado um dos bens históricos mais valiosos da humanidade. A sua arquibancada foi construída a partir de 3 metros do solo e acomodavam mais de 50.000 pessoas. A seguir, nós iremos mostrar algumas imagens sobre ele. Bom, o segundo e último monumento europeu que iremos mostrar a vocês é o Memorial aos Judeus Mortos da Europa, que tem por este nome, mas também tem outro nome que ele é conhecido como Memorial do Holocausto. Ele é um memorial às vítimas judias do Holocausto e ele está localizado em Berlim, na Alemanha. Ele foi projetado pelo arquiteto Peter Eastman. A construção deste memorial ele teve início em 1º de abril de 2003 e ele só foi concluído em 15 de dezembro de 2004, sendo inaugurado em 10 de maio de 2005 e aberto só ao público em 12 de maio. O memorial ele consiste em uma área de 19.000 metros quadrados e é coberta por 2.711 blocos de concreto, parecendo um campo ondulado de pedras. Os blocos eles possuem 2,38 metros de comprimentos por 1,5 de largura e apresentam uma altura variada de 0,2 metros até 4,8 metros. De acordo com o próprio arquiteto que projetou, os blocos eles foram desenhados para produzirem uma sensação de intranquilidade, um clima de confusão. E as informações anexadas no subterrâneo do memorial guardam o nome de todas as vítimas que sofreram contra tudo nunca aconteceu. Bom dia, pessoal. Hoje falaremos sobre Taj Mahal. Integrantes do grupo: Danilo da Cruz, Guilherme Pereira, Rafael Almeida e Thalisson França. Então, o que é Taj Mahal? O Taj Mahal é um suntuoso museu localizado na Índia. A construção foi eleita Patrimônio Mundial pela Unesco em 1983 e também está listada em uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Desde 2007, atualmente, o Taj Mahal recebe milhões de turistas durante o ano e, sem dúvidas, um dos maiores e emblemáticos pontos turísticos da Índia. O Taj Mahal está localizado na cidade de Angra, na Índia, junto ao rio Yamuna. Angra está a cerca de 3 horas da capital, Nova Delhi. Bem, agora falando um pouco sobre a história do Taj Mahal, ele teve um início em meados do século XIX, quando o imperador mongol Shah Jahan ordenou sua construção para honrar a memória da sua terceira esposa, Aurangzeb Banu Begum. Begum era uma princesa persa e a preferida do imperador. Eles se casaram em 1612 e ficaram juntos por 19 anos. Ela morreu ao dar à luz ao 14º filho do casal. Sua morte o abalou tanto que Jahan teve a necessidade de homenagear sua bela esposa. Assim, esse luxuoso mausoléu representa uma das maiores provas de amor do mundo. O Taj Mahal levou cerca de 20 anos para ser construído. A construção teve início de 1631 e foi concluída em 1648. O monumento já foi feito em mármore branco e pedras preciosas, como jade, ametista, turquesa, lápis lazuli, cristal e ouro, e contou com a força de mais de 20.000 homens. Falando um pouco sobre os aspectos matemáticos do Taj Mahal, ele é totalmente simétrico, contém 4 minaretes em forma de cilindro, sua base é um quadrado perfeito com 17.000 metros quadrados, ele tem 9 hemisférios, metade de uma esfera em cima do mausoléu em cada minarete e tem desenhos geométricos.
Olá, vou falar sobre o monumento da Renascença Africana. Desde já, peço desculpa pela pronúncia dos nomes apresentados ao decorrer do trabalho. Bom, o Monumento da Renascença Africana é um gigantesco monumento estatuário de bronze que representa os 50 anos da independência do Senegal. Localizado na cidade de Dakar, conta com 49 metros de altura, 11 a mais do que o Cristo Redentor, e custou por volta de 27 milhões de dólares, gasto que chama a atenção em um país necessitado como o Senegal. O monumento fica no topo de uma das duas colinas gêmeas chamadas Collines des Mameles, nos arredores de Dakar, com vista sobre o Oceano Atlântico no subúrbio de Ouakam. Foi desenhado pelo arquiteto senegalês Pierre Goudbay, segundo uma sugestão apresentada pelo presidente Abdoulaye Wade e construído por uma empresa da Coreia do Norte. O arranque das obras preparatórias deu-se no topo da colina de 100 metros de altitude em 2006, e a construção da estátua de bronze começou dia 3 de abril de 2008. O plano original previa o fim da construção em 2009, mas vários atrasos fizeram com que fosse terminado em 2010, e em 4 de abril de 2010, o Dia Nacional do Senegal foi inaugurado para coincidir com o 50º aniversário da independência senegalesa, e é a mais alta estátua do mundo fora da Ásia e da antiga União Soviética. E aqui eu vou contar alguns fatos curiosos. O Adil afirmou que o objetivo do monumento era anunciar uma nova era de renascimento africano, mas a estátua mais alta do continente também é a mais polêmica. Apesar de ter sido concebida como uma representação da ascensão da África em meio da intolerância e ao racismo, sua construção foi muito criticada em vários aspectos. Como Ousmane Sow, um escultor senegalês mundialmente renomeado, a afirmar que o monumento é feio, caro e destrói o ambiente. Além disso, é uma imitação de um monumento soviético. Outra polêmica é o fato de que o presidente Wade ter afirmado que possui propriedade intelectual sobre o monumento e, sendo assim, reivindicou 35% de todo o lucro vindo de sua construção. Vamos falar agora sobre o Rhodes Memorial. É um memorial ao político sul-africano inglês Cecil Jones Rhodes, que nasceu em 1853 e faleceu em 1902, localizado na cidade do Cabo. O memorial foi projetado pelo renomado arquiteto Herbert Baker. Rhodes possuía vastos terrenos das encostas mais baixas da Table Mountain, a maioria das quais deu à nação quando morreu. Parte de sua propriedade foi usada para o campus superior da Universidade da Cidade do Cabo. O arquiteto Sir Herbert Baker supostamente se inspirou no templo grego de Segesta, embora na verdade seja mais próximo do templo de Pérgamo. Consiste em uma escadaria com 49 degraus, um para cada ano de vida de Rhodes, que vai de um terraço semicircular até um monumento retangular, em forma de U, formado por pilares. O memorial foi construído com granito da cidade do Cabo extraído da Table Mountain. O monumento foi concluído e dedicado em 1902. O memorial, proposto pelo secretário colonial Earl Grey, nunca se materializou. Uma enorme estátua do Colosso de Rhodes com vista para a cidade do Cabo do Cumê, da cabeça de leão, mais ou menos como a estátua de Cristo com a vista para o Rio de Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a estátua do Nelson Mandela. Essa estátua ela fica localizada na capital da África, a Pretória, e ela foi inaugurada em 16 de dezembro de 2013. Esse monumento ele é uma homenagem a um dos ícones da luta contra o apartheid, que o apartheid ele foi uma consolidação institucional através da legislação de uma prática de separação entre brancos, de sua maioria de origem europeia, e negros vindos do continente africano. Mandela lutou durante toda a sua vida contra um regime racista e segregacionista.
Já em 1993, ele ganhou o Nobel da Paz pela sua atuação política no processo de transição e de luta pelos direitos da maioria negra sul-africana. A data da exposição dessa estátua foi no feriado de Reconciliação, que foi um dia depois do ex-presidente ser enterrado na sua aldeia natal. Um ex-presidente chamado Jacob Zuma, que estava lá no evento, disse à BBC que a imagem de Mandela foi retratada com as mãos para o alto, para simbolizar que ele abraçava toda a nação. Bom, agora as partes matemáticas desse monumento. Esse monumento do Nelson Mandela, ele é uma estátua de bronze com 9 metros de altura, pesando cerca de 4,5 toneladas, e custou em média $700 mil. Bom, tem também o Freedom Park. Inaugurado em 2007, esse parque ele possui 52 hectares e nele se localizam museus e galerias. Bom, a Chama Eterna, um dos monumentos desse parque, faz uma homenagem aos mortos em guerras ou lutas na quais não se sabem o nome, mas foram muito importantes para a história do país. Tem o Jardim da Relembrança, que possui cerca de 85 mil nomes de mortos em guerras ou lutas, escritos em uma extensa parede com 700 metros de comprimento. Uma das principais paredes e a mais visitada é a parede com o nome dos mortos na Primeira e Segunda Guerra Mundial, contendo cerca de 5 mil nomes, com espaço para mais 45 mil. Além disso, também possui uma parede com nomes de pessoas que foram mortas devido ao genocídio na África do Sul. Esse parque também possui um museu, onde conta a história da África, onde obras de arte, políticos importantes e documentos históricos são apresentados ao público, com o intuito de mostrar para essas pessoas mais a cultura africana e as suas contribuições para o mundo.